Boa noite. Sistema eletrônico de escrituração digital, e-social, SPED fiscal, é uma realidade hoje. E o programa Café com Leite, preocupado com essas informações, foi buscar um convidado mais do que especial. Ele que é coordenador da gerência de filiais do Fundo de Garantia, é bacharel em administração, é advogado, veio falar aqui sobre o e-social. Eu estou falando do Dr. Francisco Vinícius de Souza Nobre. E é com ele com quem vamos conversar hoje no programa. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite. Hoje nosso convidado, Dr. Francisco Vinícius de Souza Nobre, ele que é coordenador da gerência de filial da Caixa Econômica Federal do Fundo de Garantia, coordenador da gerência de filial do Fundo de Garantia, né, que é administrado pela Caixa Econômica Federal. Boa noite, doutor Vinícius. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no programa Café com Leite. Boa noite, Leite. Boa noite, telespectadores. Estamos aqui à disposição para falarmos sobre o e-social, né, que é um assunto que nos traz aqui nessa noite. Muito bem, vamos conversar um pouquinho com ele aqui sobre o que é e-social, suas obrigações, seus benefícios, suas penalidades. Enfim, é uma novidade, é aquilo que já está em evidência, eu não diria virá, mas já está em evidência, e que está aqui o Vinícius para passar essas informações para a gente, com muita segurança e com muita propriedade, afinal de contas trabalha com o produto em si. E vamos lá. Doutor Vinícius, o que é social para o nosso telespectador? Bom, e-social é um projeto do governo federal, faz parte do SPED, que visa coletar as informações relativas às contribuições previdenciárias, trabalhistas, fiscais e do FGTS relativa à mão de obra onerosa. Essas informações elas serão coletadas e armazenadas no ambiente nacional do e-social e ficarão disponíveis para os órgãos que farão parte do e-social, certo? Serão informações que serão prestadas de forma única, mudando radicalmente a forma de prestação dessas informações como ela é feita atualmente. Sabe-se que atualmente as informações são prestadas para vários órgãos do governo federal. E, a partir do e-social, a informação será feita de forma única, tá? O empresário, o empregador, ele vai mandar uma única vez, vão essas informações ser disponibilizadas no ambiente nacional do e-social, e aí inverte o processo. Cada órgão vai lá, que necessitar da informação, buscará essa informação no ambiente nacional. Isso quer dizer que o e-social é uma parte integrante do SPED. Ele é mais uma parte, né, do SPED, tá, que vai racionalizar a forma de prestação de informações relativa àquelas contribuições que têm como base a folha de pagamento. Muito bem, é isso que hoje é tudo praticamente, de certa forma, eu não diria informal, mas uma coisa muito... É uma obrigação, eu diria, muito física ainda, onde nós elaboramos as folhas, fazemos ainda, apesar de existir alguns meios de informação eletrônico, mas não é tão consistente e não vai trazer, pela sua informação, tanto benefício aos órgãos, da forma que nós praticamos hoje, né? O que é que acontece hoje? Hoje a empresa, o empregador, ele tem que fazer N informações para N órgãos, para órgãos independentes. Ele manda a mesma informação várias vezes para órgãos diferentes. O que o e-social vai mudar com isso? Ele vai mandar de uma única vez, ele vai prestar uma única informação, né, que tem como base a folha de pagamento, e prestando essa informação, ele estará atendendo a todos aqueles órgãos que outrora ele mandava a informação para cada um. E cada órgão vai lá buscar. Cada órgão vai lá buscar. Vamos pegar um exemplo, né? Hoje a empresa ela manda a GFIP para a Previdência, né, e para o FGTS, ela manda a RAIS, ela manda o CAGED, né, ela manda a DCTF, ela manda a DIRF, tá? Então, todas essas informações são mandadas para órgãos diferentes. Com o e-social, essa situação inverte, né? Ela vai mandar a base de incidência, né, todas as informações de uma única vez, armazena-se no ambiente nacional do e-social, e aí cada um dos órgãos que compõem o e-social vão lá, dentro das suas competências legais,
pegar cada uma das informações que lhe interessam. Por exemplo, Receita Federal vai tratar de imposto de renda retido na fonte, vai tratar de contribuição previdenciária. A Caixa Econômica vai lá pegar as informações relativas ao FGTS. Previdência Social vai tratar das informações das contribuições previdenciárias para a concessão dos benefícios. Então, inverte, racionaliza-se o processo, né, porque o empregador, né, o contabilista, vai mandar prestar apenas uma informação, e aí cada um dos órgãos busca essa informação na medida das suas competências legais. É muito bem criativo, né? Eu acho que isso aí até os próprios órgãos, facilita até para os próprios órgãos, porque a informação é bem mais consistente, né? Nesse caso aí. Isso, inclusive, Leite, vem atender justamente a um dos objetivos do E-Social, que ele tem, na realidade, 3 grandes objetivos, né? São 3 grandes objetivos. Primeiro, garantir o direito do trabalhador. A gente sabe hoje que, por essa multiplicidade de informações, as informações elas não são prestadas de forma consistente. Então, se a gente pegar um exemplo, né, no FGTS, você tem lá contas duplicadas, por exemplo, contas vinculadas duplicadas. Se você for para a Previdência, numa solicitação de aposentadoria, o trabalhador muitas vezes tem dificuldade de obter o benefício. Por quê? Porque as informações não estão lá consistentes. Então, assim, um dos primeiros objetivos é a garantia do direito do trabalhador. Segundo objetivo é a simplificação do processo. Então, se você deixa, né, de mandar informações para vários órgãos, né, e passa a prestar uma única informação, através de um canal único, para um ambiente nacional, eu vou racionalizar, tá, essa prestação da informação. E a terceira, né, o terceiro grande objetivo do E-Social é justamente a qualificação da informação do Estado. Tá? O Estado ter informações consistentes, né, prestadas de forma consistente, para que ele possa exercer as suas políticas públicas, conceder os benefícios a quem tem direito, né, e poder gerir de forma consistente, né, os direitos e, obviamente, também os deveres do contribuinte e, né, dos trabalhadores. Para cada dever, uma obrigação. Responde direitos. Né? Tem que, de fato, existir. Agora vamos a uma pergunta importante sobre esse tema. É social, sistema eletrônico, quem está obrigado? Estarão obrigados, estarão, né? Porque o E-Social ele ainda será formalizado legalmente, né? Ele já está em desenvolvimento, mas ele terá, né, uma formalização legal. Então estarão obrigados todos aqueles que contratarem mão de obra onerosa. Então você vai ter o equiparado à empresa, o profissional liberal, a empresa tributada pelo lucro real, a tributada pelo lucro presumido, o MEI, né, o produtor rural pessoa física, então, o órgão público. O empregador doméstico. O empregador doméstico ele entrará para o E-Social a partir da regulamentação da Emenda Constitucional 72, que está aí no Congresso. Está previsto. Está previsto. Né? A Emenda Constitucional está fazendo um ano aí, né, dependendo de regulamentação na Câmara dos Deputados, e assim que for regulamentada a Emenda Constitucional 72, está previsto 120 dias depois, né, entrar em vigor a regulamentação, e aí também, se já, a partir dessa regulamentação, se o E-Social já tiver implantado, 120 dias depois da regulamentação, o empregador doméstico também fará parte do E-Social. Então, gerou relação de emprego. Relação de trabalho. De trabalho. Né? Relação de trabalho onerosa. Isso é uma diferença. É uma diferença bem pequena. Pequena, mas faz diferença. Né? Por então, isso que eu provoquei. A relação de trabalho, você já me corrigiu. Né? É uma relação de trabalho onerosa. Né? Você pode ter uma relação de trabalho que não seja onerosa, por exemplo, como é que se diz? Uma filantropia, não. Faltou-me o termo. Qualquer prestação de serviço. Serviço que se faz gratuitamente, sem a remuneração, tá certo? Né? Sem remuneração, isso está fora. Então, há que ser onerosa, por quê? Porque em cima disso aí é que vai haver incidência de contribuições. A tributação, de modo geral. Exatamente. Né? E isso beneficia, de certa forma, os empregados?
Com certeza, né? Assim, um dos maiores objetivos é justamente a garantia do direito do trabalhador, e ele será, com certeza, um dos beneficiados. Mas também o empregador ele terá simplificação nos seus processos. Há um estudo, né, do Banco Mundial, um estudo esse feito em 2012, que o Brasil está entre, se não o pior, entre os piores países em matéria de pagamento de imposto e prestação de informações relativas a obrigações tributárias acessórias. Estima-se que se gasta no Brasil hoje 2.600 horas ano por empresa para prestar informações relativas a tributo. Por quê? Se você entra hoje no escritório de contabilidade, você tem lá um especialista em CFIP, você tem um especialista em CAGED, você tem um especialista em RAIS. Por quê? Porque você hoje necessita mandar informações para todos esses órgãos. Então, assim, o E-Social ele traz, né, esse benefício também, né, para o empresário no sentido da racionalização dos seus processos, né, e, consequência, redução de custo do Brasil. Eu diria que o Estado do Ceará, Vinícius, fazendo aqui um comentário de um modo geral, em outros programas nós já discutimos aqui, eu até entrevistei o deputado Mauro Filho, quando secretário da Fazenda. Secretário da Fazenda. E atualmente também como deputado estadual, já esteve aqui no programa Café com Leite, e eu não diria briguei, mas eu discuti muito com ele sobre essa questão. Enquanto a presidenta quer constituir uma empresa em 24 horas, o Estado do Ceará é burocrata ao extremo. Eu acho que ele fez umas defesas e etc, mas não me convence. Alguns processos eu acho que estão vindo aí, né, alguns projetos estão vindo no sentido, né, dessa simplificação. A propósito, por exemplo, da formalização, né, e do distrato da empresa, você está vendo aí a Redecim, está vindo aí, eu acho que buscando, né? Não, a coisa vem de cima, eu diria, por exemplo, a coisa quando vem de cima, existe um projeto de lei aí a ser aprovado pela presidenta, então, se não me falha, o senador Afif Domingos, que é o... que é o ministro da microempresa, né? Secretaria, né? Na verdade, Secretaria da Micro e Pequena Empresa, né? Que tem nível ministerial. Sempre foi um lutador pelas microempresas e as empresas ao tanto simples, que é um espetáculo. Por exemplo, hoje nós temos as empresas do Simples, algumas atividades podem aderir ao Simples, outras não. Isso. Né? E o projeto dele é para todas as empresas que não atingirem o limite, poderão aderir, independente da atividade. Isso é um espetáculo, porque nós vamos tratar iguais os iguais. Forma de simplificar, trata de forma diferente os diferentes, né, e igualmente os iguais. Quer dizer, o E-Social vem nessa linha, né, de simplificação, né, de redução de custos e principalmente de qualificação de informações, né, porque se todo esse esforço, né, que é feito atualmente, né, de se mandar informações para vários órgãos, pelo menos gerasse no final informações consistentes, em que o trabalhador tivesse o seu direito, né, o Estado tivesse a informação consistente para cumprir a sua obrigação de Estado na concessão dos benefícios, na execução das suas políticas públicas, ainda se justificava tanto esforço. Mas a realidade nos mostra que isso não é uma realidade. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando aqui com o Dr. Francisco Vinícius de Souza Nobre, ele que é coordenador da gerência de filiais do Fundo de Garantia, conversando aqui sobre o E-Social. Não tem retorno, expede. E-Social não tem mais retorno para você empresário, para você empregado, para o gestor público, para o produtor rural, para o microempreendedor individual, não tem retorno. E-Social é uma realidade. Por isso, trouxemos aqui o doutor Vinícius para falar sobre esse assunto. Ele que é palestrante, roda aí os estados do Maranhão, Piauí, estado do Ceará como um todo, falando sobre o tema, e veio aqui trazer essa informação através do programa Café com Leite. Vamos lá, doutor. Dentro dos benefícios, vem lá aqueles que você citou no bloco anterior, que o empregado, aquele que tem a relação de emprego onerosa, lógico, a relação de emprego é um dos que é beneficiado. Quem mais?
O próprio empresário, né, pela sua redução de custo, pela simplificação de processo, tá? E o Estado, né, com a informação consistente, né, informação fidedigna, para que possa cumprir os seus deveres de Estado. Me diga uma coisa, e as penalidades se deixar de ser feito? É importante citar o seguinte, o E-Social, ele não cria nada de novo relativo à obrigação, a penalidades, tá? O E-Social, ele tá calcado simplesmente na legislação que existe. Que legislação? A legislação previdenciária, a Lei 8.212, Lei 8.213, né? Lei do Imposto de Renda, e a lei do FGTS, né, que são básicas, e além da legislação trabalhista. Então, as penalidades, né, porventura existentes, elas já estão previstas hoje em legislação. Tá? Não é o E-Social que vai criar nenhuma penalidade. Agora, só relembrando aqui, atrapalhando a sua resposta. Então, quais são os órgãos que compõe o E-Social? Muito bem. O E-Social, ele é composto por um consórcio, né, de entidades governamentais, que é quem vai administrar. Dos quais fazem parte o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência Social, a Receita Federal do Brasil, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e a Caixa Econômica Federal, representando o Conselho Curador do FGTS. Então, esses 5 órgãos, eles compõem, né, tem um consórcio, foi feito contratado um acordo de cooperação técnica entre esses órgãos. Então, eles estão construindo em conjunto, tá, o E-Social, e eles serão os responsáveis pela gestão, né, e pela manutenção do E-Social, desde agora na construção e a partir da utilização das informações do E-Social. Que essas informações serão compartilhadas, né, entre esses órgãos, agora, compartilhada, mas utilizada por cada um dos órgãos dentro das suas competências legais. Tá? Então, nada muda, né, na competência existente hoje por cada um dos órgãos. Exemplificando, a Caixa Econômica ela não vai fiscalizar imposto de renda, ela não vai fiscalizar a Previdência, ela vai recolher FGTS. Ministério do Trabalho não vai fiscalizar imposto de renda. Receita Federal não vai fiscalizar a relação trabalhista. Então, cada um dentro da sua competência legal. Tá? Então, é assim como é composto o E-Social por esse consórcio e as informações lá depositadas no ambiente nacional compartilhadas dentro das competências legais de cada um dos consorciados. Então, o consórcio ele tem uma função de gerir o negócio, não de penalizar. De gerir. A penalização... Nem fiscalizar, nem o E-Social em si, não. Cada órgão que tem, hoje já tem, né, a sua competência legal para fazer fiscalização. Ministério do Trabalho vai fiscalizar relação trabalhista, segurança do trabalho, medicina do trabalho. Caixa Econômica vai recolher FGTS em nome do Conselho Curador. INSS vai conceder benefícios. Receita Federal vai fiscalizar imposto de renda, contribuição previdenciária. Tudo dentro já das competências, né, existentes hoje na legislação atual. Mas eu quero ir mais além. O E-Social, com esse comitê gestor, vão ser pessoas. Consórcio é formado por pessoas que representam cada um órgão, né? Eu preciso de uma consulta, uma informação de como eu vou fazer isso. Eu vou buscar, digamos aqui, Caixa Econômica, o Ministério do Trabalho ou esse consórcio? Vamos lá. O E-Social, hoje o E-Social já tem disponível um site na internet, www.esocial.gov.br, onde será um canal de informações que sejam gerais do consórcio. Tá? Então, estão sendo produzidos, né, como o E-Social está em fase de construção, estão sendo produzidas informações, né, técnicas e de orientações relativas a o que é o E-Social, isso é o que nós estamos conversando. Já existe, inclusive, lá no site do E-Social, um rol de 67 perguntas e respostas que foram coletadas já nesse período de construção, para que tenham as orientações. Então, lá serão publicadas as informações relativas ao E-Social. Mas eu preciso de uma informação relativa ao FGTS. Aí é Caixa Econômica que vai prestar a informação. Preciso de uma informação relativa a
Imposto de renda, Receita Federal vai prestar essa informação. Tá? Então, relativamente ao E-Social, o consórcio vai disponibilizar no canal de comunicação, que será na internet, o www.esocial.gov.br, as informações gerais. Informações específicas sobre cada um, né, dos produtos e das obrigações serão lá com os órgãos componentes do E-Social. Agora, rapaz, uma pergunta mais delicada acerca do produtor rural. Que é aquele cidadão pequenininho que tem uma pequena receita, que tem um funcionário 2. O próprio MEI, que tem suas regalias Os incentivos, né? Seus incentivos, complementar 123. Oportunamente aí o empregador doméstico, enfim. Essas pessoas vão sentir uma certa dificuldade para fazer esse trabalho, você não acha, não? O E-Social está previsto, né, na sua implantação em 2 módulos. Você terá um módulo, né, construído, estruturado para grandes empresários, e haverá um módulo simplificado justamente, né, isso na internet, justamente para atender a esses empreendedores menores. O MEI, né, o segurado especial, como você falou, o pequeno produtor rural, o empregador doméstico. Então, ele vai conseguir prestar essa informação online, tá, de modo simplificado, ou seja, ele vai prestar lá as informações relativas àquele tipo de empregador. Diferentemente do que é hoje. Por exemplo, se você pegar hoje um empregador doméstico que tenha um empregado doméstico, ele vai gerar uma GFIP da mesma forma que uma empresa de 1.000 empregados vai gerar. Perfeito. São exigidas as mesmas informações, né? O mesmo aplicativo com todos os dificultadores para quem é simples, né? Para quem tem uma informação simples. O E-Social está prevendo que para esse tipo de empregador, né, de empresa ou de empreendedor, ele vai ter um módulo simplificado na internet para que ele possa prestar essa informação. Com certeza o governo vai ter uma gama maior, eu creio que de pessoas que estão omissas hoje, né, como você disse no início. Pessoas, né, que estão na informalidade. Na informalidade. Tá? Na informalidade. Naquele estudo que eu falei de 2012, há um estudo que mostra que 70% dos domésticos hoje estão na informalidade. Ou seja, são trabalhadores que estão lá exercendo sua atividade sem nenhuma garantia previdenciária. Né? Em torno de 30% dos profissionais autônomos estão na informalidade. Ou seja, um cidadão desse sofre um acidente de trabalho, ele fica, né, ao prazer, fica ao léu. Né? Enquanto que, né, se formalizando, e as oportunidades vieram, né, com o MEI, porque dando direitos, principalmente direitos previdenciários a esses trabalhadores, com o E-Social ficará bem mais fácil, né, de fazer essa formalização e cobrir essa camada da população, né, da sociedade, né, que hoje vive à margem, para que traga isso, pelo menos para a cobertura da Previdência Social. Né? Obviamente com a contribuição que é devida, porque o sistema previdenciário brasileiro é contributivo. Né? Então, o E-Social tornará mais fácil, né, essa cobertura. Estou conversando aqui com o doutor Francisco Vinícius de Souza Nobre, ele que é coordenador da gerência de filiais do Fundo de Garantia, trazendo informações sobre o E-Social. Nova obrigação acessória, eu não diria nova, mas uma obrigação acessória mais sofisticada, né, mais sustentada para as empresas, para os empregados e também para o poder público de um modo geral. Mas eu quero falar agora da 4R Folheados. Na 4R Folheados você encontra beleza eu não consigo dizer essa palavra, rapaz. Olha, todo o programa eu sinto essa dificuldade. E é porque eu estou lendo aqui. Sofisticação. Tá certo? Tá certo? Hein? Sofisticação. E qualidade você só encontra na 4R Folheados. Isso é meu amigo Raibani aí que está assistindo. E eu vou decorar essa palavra para eu não ter essa dificuldade. Mas é a língua, viu? É a língua que é pequena, né? Mas aí um abraço para o meu amigo Raibani Cândido de Araújo e Raizinho, lá na 4R Folheados, vendendo os anéis, brincos, pulseiras, correntes e tudo mais que as mulheres mais desejam, né, para ficarem brilhantes, maravilhosas e bonitas. Você encontra na 4R Folheados com preços acessíveis. Fala com o nosso amigo Raibani
e com o nosso amigo Raizinho. Um abraço a vocês que estão assistindo o programa Café com Leite. Bom, doutor, então nós falamos aí de penalidades, de benefícios, de obrigações, mas aí a questão das retificações. Por exemplo, eu fui fazer a informação do E-Social e na hora da digitação eu errei uma CTPS, errei o número de um PIS e não deixa de prejudicar um empregado ou até a própria empresa também como um todo. Tem como eu fazer essa correção? O E-Social ele prevê sim alterações, retificações, exclusões. Agora, você tocou num ponto aí que é muito importante que os empresários, os contabilistas, né, tomem conhecimento. Para mandar os eventos para o E-Social, haverá que ter uma qualificação cadastral. Então, você, diferentemente da situação atual, você não vai mais conseguir mandar um PIS errado, mandar o PIS de uma pessoa para outra, que isso é mais ou menos comum. O sistema ele vai fazer um batimento, tá, entre o CPF e o NIS, que é o PIS, o PASEP. Maravilha. Então, se isso não tiver batido, o evento não entra no E-Social. Então, você primeiro vai ter que fazer uma qualificação cadastral para poder acessar o E-Social. Então, isso é fundamental. Então, primeiro, antes que o E-Social entre, né, em produção, será disponibilizado lá no site esocial.gov.br uma opção de qualificação cadastral. Para quê? Para que os trabalhadores e os contadores e os empresários verifiquem como é que está a situação cadastral dos trabalhadores. Em que sentido? Como é que está o cadastro do CPF e como é que está o cadastro do NIS daquele trabalhador. Porque se tiver divergência, ele vai ser informado onde está, se no CPF, se no NIS ou se nos dois, e indicar qual é o órgão que deve ser procurado para fazer o acerto. E por que isso tem que ser feito? Porque se houver divergência, não haverá envio do evento para o E-Social. Não vou precisar retificar, né? Por esse motivo. Então, por esse motivo, não. Agora, tratando especificamente das possibilidades, porque há a possibilidade de você ter uma informação errada. Né? Se você tem uma informação errada, você precisa retificar. Vamos supor que você mandou uma remuneração errada. Tá? Mandou remuneração errada, eu preciso retificar. Haverá lá um evento de retificação, tá? Para que você retifique aquilo. Preciso alterar, porque também uma diferença de conceito no E-Social entre alterar e retificar. Retificar, eu retifico aquilo que está errado desde o início. Alterar, eu altero aquilo que estava certo e por uma condição jurídica mudou a situação para outra. Vamos dar um exemplo. Eu mandei a remuneração do leite, tá? Lá o prolabore do leite, de forma errada. Então, eu preciso retificar o prolabore do leite. O trabalhador casou, tá? Casou, mudou o estado civil. Então, até antes dele casar, o estado civil dele era solteiro, estava correto. Então, eu não vou retificar para casado, eu vou alterar para casado. Então, existe sim essa possibilidade. Há também a possibilidade da exclusão, que é o quê? Eu mandei um evento que ele não pode gerar, eu mandei indevidamente e não é para ele gerar efeito jurídico. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou excluir, então, estão previstas as 3 situações: a alteração, retificação e exclusão de eventos. E para isso, as penalidades existiriam? Eu pergunto assim, porque hoje o SPED fiscal, por exemplo, a informação fiscal para os órgãos fiscalizadores da tributação, se você retificar, existe uma previsão legal de uma penalidade. Nesse caso, não. A retificação, né, ou alteração, se ela existe lá uma previsão que ela, na jurisprudência, ela já é bem sedimentada, isso está positivado lá no Código Tributário Nacional, lá no seu artigo 138, ele fala da denúncia espontânea. Então, se eu erro, ou se eu omito, mas se eu conserto, ou seja, eu retifico, ou eu informo, presto essa informação, antes de qualquer manifestação, ou seja do fisco, ou seja do órgão fiscalizador, eu não posso ser autuado. Então, inclusive um dispositivo legal que ele muitas vezes é esquecido, né? Essa questão da denúncia espontânea. Então, é interessante que, eu errei, eu tenho então que não dormir em berço esplêndido, eu tenho que fazer minha correção antes que o fisco se manifeste. Para quê? Para que eu esteja protegido pelo Código Tributário Nacional. Perfeito. E possa estar, né, livre de alguma penalidade.
Nós falamos aí sobre essa entrega. Você falou aí que as empresas estão previstas a apresentar o E-Social. Existe previsão legal dos prazos já? Muito bem. O E-Social ele está ainda para ser oficializado, né, formalizado. Saiu uma legislação, estava previsto portaria interministerial, Ministério do Trabalho, Previdência e Fazenda. Já está se falando num decreto presidencial, formalizando o E-Social. O cronograma estimado hoje que se tem é a previsão de entrada das empresas tributadas de acordo com o lucro real para mandar seus eventos iniciais. Quais são os eventos iniciais? O cadastramento da empresa, o cadastramento dos trabalhadores que já estão na empresa, até 31 de outubro de 2014. E, a partir daí, ele já estaria no E-Social enviando as informações. A partir da competência janeiro, aí ele começaria a mandar os eventos de folha de pagamento, ou seja, aqueles eventos que vão gerar a cobrança da contribuição através do E-Social. Isso hoje está em estimativa. Então, outubro seria o envio do lucro real, e a partir da competência janeiro de 2015, aí entrariam todos os demais. Quais são todos os demais? Aí lucro presumido, o MEI, o Simples Nacional, os equiparados à empresa, e também uma coisa que a gente não pode esquecer, os órgãos públicos. Os órgãos públicos, eles também estão abrangidos pelo E-Social. Não ficarão. Então, é muito importante, né, os órgãos por prefeitura, órgãos estaduais, federais, os contabilistas que trabalham para essas entidades, né, para esses órgãos, que tomem conhecimento, que busquem se informar sobre o E-Social, porque também esses órgãos são objeto do E-Social. Até porque tem uma gama de empregados, né? Sim, né? De empregados, servidores que têm mão de obra onerosa, né? E que vão ser objeto do E-Social. Eu queria voltar para a pergunta anterior, quando você falou na questão do cadastro. Quando nós colocamos lá, nós falamos na retificação, alteração, exclusão, nós fomos lá naquela questão do cadastro do empregado. Eu lhe pergunto, após algum tempo, esse empregado saindo de uma empresa e indo para uma outra empresa, na hora que ele for admitido, e eu vou lá no E-Social, eu já tenho essas informações dele? Veja bem, o E-Social ele não terá cadastro, ele vai trabalhar com cadastros emprestados, tá? Então ele vai trabalhar, o cadastro de empresa vai ser CNPJ e CPF. É importante frisar que acaba como identificador de empregador o cadastro do SEI. Então será cadastro da empresa, pessoa jurídica CNPJ, cadastro de equiparado da empresa, que hoje é pelo SEI, passa a ser o CPF. Tá? E o trabalhador será tomado como empréstimo o cadastro do CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Tá? Então, o trabalhador ele terá uma identificação no E-Social que será o CPF em conjunto com o NIS, né? Que é PIS, PASEP. Tá? E na empresa ele terá um vínculo laboral, né? Seja ele de emprego ou de trabalho. Então, ele vai ser identificado. Ele trabalha na empresa Leite Contabilidade. Tá? Beleza, você mandou o evento, está lá cadastrado, a empresa, o trabalhador. Ele mudou de empresa, a outra empresa, né, já estará lá cadastrada no E-Social, vai mandar o vínculo desse trabalhador com ela. Lá no E-Social, e isso é uma grande mudança para o trabalhador, que aí é onde começa a garantir o direito, ele vai acumulando no E-Social todos os vínculos laborais do trabalhador. Então, vai construindo a vida laboral desse trabalhador, tá certo? De forma consistente e de forma contínua. Então, daqui a alguns anos, né, o trabalhador não precisará mais estar levando lá um monte de documento, está tudo no E-Social. Uma das previsões, né, que se tem, por exemplo, o livro de registro de empregado, né, que hoje você registra toda a vida laboral, né, do trabalhador lá no livro de registro de empregado. Aqueles trabalhadores admitidos, cujo primeiro emprego tenha sido a partir do E-Social, muito provavelmente não haverá necessidade desse trabalhador ser registrado em livro de registro de empregado. Por quê? Lá no E-Social terá lá um conjunto de informações, que é chamado de RET, que é Registro de Eventos Trabalhistas, onde a vida laboral desse trabalhador estará lá toda registrada. Que maravilha. Tá? Para o contador, uma vantagem para o contador, é comum, né, a gente vê na experiência que a gente tem, o empresário muda de contador.
Sai de um contador, vai para outro. E aí, quando chega lá no outro, cadê tua vida empresarial anterior? Não se sabe onde é que está. E começa de novo dali. Como é social, isso também acaba. Por quê? Porque a vida também da empresa relativa à parte de folha dessas contribuições estarão garantidas lá no E-Social. Obviamente que isso vai levar um tempo, né, para se ir construindo. Porque o E-Social ele vai atuar a partir da implantação dele para frente. Tudo que eu tiver antes do E-Social, eu tenho que ter os registros como né, são previstos hoje. A partir do E-Social, aí começa-se a construir uma vida eletrônica, tanto da empresa, registros eletrônicos, né, tanto da empresa quanto dos trabalhadores. E-Social, uma realidade, chegou, vai ficar, não adianta fugir. E para isso, o doutor Francisco Vinícius de Souza Nobre, ele que é coordenador da gerência de filiais do Fundo de Garantia, trazendo essas informações aqui para você, e a gente se empolga, se anima, porque de fato é uma realidade bem próxima e que só vai facilitar a vida de você empregado, de você empresário, do órgão público e também dos gestores públicos. Mas vamos saborear mais uma água? Conversa vai, conversa vem, mais a água mineral São Geraldo aqui para saborearmos. Enquanto nós saboreamos essa água maravilhosa, eu quero falar aqui do LAMIC, Laboratório de Microbiologia e Citopatologia do Cariri. Se você precisa fazer exames com perfeição, precisão e qualidade, vá ao Laboratório LAMIC. O LAMIC conta com profissionais qualificados e técnicos bem preparados para melhor lhe atender. O LAMIC realiza os mais variados tipos de exames laboratoriais. Você encontra o LAMIC com uma unidade central na Rua Padre Cícero 759 e postos de coletas em Milagres, Campos Sales, Caririaçu, Novo Juazeiro e na clínica Dr. Clemir Arraes. O LAMIC tem a direção certa dos doutores Ivanilson Júnior, Leonardo Davi e da doutora Socorro Cabral. É isso aí, um abraço para meu amigo doutor Ivanilson Júnior, doutor Leonardo Davi, doutora Socorro, Ivanilson e toda a equipe que faz o laboratório LAMIC aqui em Juazeiro do Norte. Doutor, vamos saborear mais um cafezinho? Sim. Café com leite. Me cobram demais o leite, né? Cafezinho, esse café na verdade é sem o leite, né? Um abraço a você que está nos assistindo nesse momento. Um abraço, meu amigo Chico Preto, lá no sítio Formiga. Um abraço para você que sempre assiste o programa Café com Leite. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho nós voltamos. É rapidinho. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. E eu quero falar agora de Leite, Marcas e Patentes, que também apoia o programa Café com Leite. Para nos protegermos e proteger nossos bens, a cada dia construímos muros mais altos, cercas elétricas, circuito de TV e muito mais. E o que fazer com o patrimônio que as cercas e os muros não protegem? Sua marca é seu maior patrimônio. E só está protegida quando você registra. Leite, Marcas e Patentes. Soluções sem fronteiras. É isso aí, estamos conversando com o doutor Francisco Vinícius de Souza Nobre, ele que é coordenador da gerência de filiais do Fundo de Garantia, falando sobre o E-Social. Não tem mais retorno. Atenção você contador. Se atualize, estude, leia, E-Social é realidade. Atenção você empregado. Ao levar os documentos para ser assinada a sua carteira, todos legíveis, números, endereços corretíssimos. Amanhã você vai reclamar porque sua aposentadoria deu errada. Amanhã você vai reclamar porque não sacou seu fundo de garantia. Amanhã você vai reclamar porque não recebeu sua rescisão. Tudo isso confirmado pelo E-Social. A partir de agora, todas as informações de forma correta, para evitar duplicidade de informações e que você se prejudique no amanhã. A empresa fechou. Acontece demais, viu, doutor? Acontece demais, o cidadão chega aqui e diz, olha, minha carteira foi assinada e o senhor era o contador em 88. Eu digo, meu amigo, em 88, essa empresa eu não sei mais nem onde o proprietário está. Como é que você quer informação?
as informações não vinham precisas. Então é excelente essa técnica, essa formalidade do E-Social. Enfim, o SPED, de um modo geral, que é o Sistema de Processamento Eletrônico, eu acho que veio assim com muita propriedade, sabe? Veio para revolucionando a forma de prestação de informações. A cultura, né? Cultura. E o E-Social, isso é importantíssimo falar. Primeiro você está falando, ele vem, né? Ele virá. Com certeza é uma coisa sem volta. O E-Social é um projeto que nasceu e que não tem volta, ele será implantado com certeza, e ele vai trazer, Leite, uma mudança, ele vai forçar uma mudança de cultura na atividade empresarial. E essa mudança de cultura, ela envolve todos, né, o empresário, o contador e o próprio trabalhador. Porque, como eu falei inicialmente, o E-Social ele não está trazendo nenhuma obrigação nova. Agora, ele vai buscar fazer com que a legislação que está aí posta seja cumprida. Então, assim, aquela cultura que nós temos. Vou dar um exemplo rápido, que isso atinge a todos empregados, por exemplo. É muito comum na empresa o cidadão chegar na segunda-feira e dizer, dá para mandar botar minhas férias para segunda-feira que vem? E a gente sabe que o aviso de férias ele tem que ser dado com 30 dias de antecedência. Perfeito. Né? Então, por exemplo, esse costume ele tem que acabar. Por quê? Porque o E-Social ele não vai impedir de isso acontecer, só que ele vai mostrar que isso está acontecendo. E aí os órgãos fiscalizadores vão tomar as devidas providências. Então, assim, ele virá com mudança de cultura para todos nós, empregados, contabilistas, empresários, os próprios órgãos componentes do E-Social terão também que se adequar ao E-Social com relação a prazos que eles também têm que cumprir, tá certo? Então virá assim, essa mudança cultural que talvez seja a mais importante. E, principalmente, a mudança no sentido de integração dentro da empresa. Tá? Hoje a gente trabalha, o escritório, a empresa trabalha mais ou menos departamentalizado. Eu tenho um departamento de pessoal, que normalmente nos comunica com o contábil, que nos comunica com o financeiro, com o jurídico. O E-Social, ele vai necessitar que esses órgãos estejam integrados. Por quê? Porque as informações elas agora vão por um canal único, né, que anteriormente o pessoal mandava GFIP, né, o contábil mandava lá a parte fiscal. Agora o canal é único, então é preciso que todos esses órgãos estejam perfeitamente unificados, sincronizados, conversar entre si, para que a empresa possa efetivamente prestar as informações corretas. Então, isso aí é fundamental. Outra coisa fundamental, e aí um recado, né, para os contabilistas, é fundamental que o contabilista converse com seu cliente. Por quê? Justamente por essa mudança cultural, em que prazos serão exigidos, que a legislação será buscado o cumprimento da legislação, que não fique a cultura que a gente tem hoje de que o empresário contrata o contador, né, e normalmente usa aquele terminho, te contratei e te vira. Né? Isso será muito difícil com o E-Social. Ele poderá até continuar com essa cultura, só que isso poderá custar caro. Por quê? Porque se eu mandar, né, os eventos do E-Social em prazos que não estão estabelecidos na legislação, vai estar lá mostrando isso para a fiscalização, que vai perfeitamente poder atuar. E com certeza o empresário, mas essa cultura vem mudando, e com a implantação do E-Social, com certeza vai vir com mais rigorosidade, e os empresários hão de mudar, porque o que acontece muito, viu, é isso que você acabou de dizer. Eu estou te pagando, te vira. Isso tem muito na cultura do nosso meio. E a fiscalização, você comete a falha, seu contador não vende sem nota, seu contador não compra sem nota. Exatamente. Né? Então, dentro desse contexto, essa cultura, com o que você está falando aí, com certeza vai melhorar, ou seja, aperfeiçoar e mudar. E até porque hoje nós estamos vivendo uma realidade de que não tem mais como sobreviver com um jeitinho.
Não tem. A proporção que a tecnologia vai avançando, né, e que as coisas podem ser melhor geridas e melhor controladas, a legislação cada vez mais fica mais fácil de se fazer com que se cumpra a legislação. Porque não se está trazendo nada de novo, quer dizer, está apenas aperfeiçoando aquilo que tem. Aperfeiçoando aquilo que tem, tornando eficiente, tornando eficaz aquilo que se tem. Tá? E dentro dessa eficiência da arrecadação, dentro desse contexto, eu sempre digo aos nossos clientes aqui o seguinte: quando a coisa vem sem penalizar, vem para formalizar, que é uma obrigação do serviço público. Nós estamos, quando privados, subordinados ao serviço público e sujeitos a cumprir as obrigações impostas por eles, que são as leis, né? Então, partindo desse contexto, o que é que nós temos que fazer? O que é que eu sempre digo aos nossos clientes? É que quando essa lei vem e ela é obrigada a todos, tudo dá certo. Com certeza. Agora, a sociedade como um todo sai ganhando. Sai ganhando. Exatamente. O Estado e as pessoas e as empresas. Quando a coisa muda, ou seja, quando alguém tem um diferencial, algum benefício, algum incentivo sobre aquilo que ultrapasse as regras da lei, então, consequentemente, prejudica alguém. Né? Isso. Doutor, nós estamos conversando sobre E-Social, que é um assunto, assim, de certa forma, eu não diria novo, porque nós, contadores, já estamos vendo isso aí há alguns meses, né? Mas isso. Novo, de certa forma, no processo de implantação, né? Os contadores, né? Os contadores são aqueles que vão enviar esses eventos. Com certeza, o contador é a mola mestra. Né? E como será esse processo de envio desses eventos? Haverá uma mudança também radical no envio dos arquivos, né? Hoje, das informações. Hoje, como é que é feito? Hoje você gera, né, vai lá fazendo a sua folha, prestando as informações lá no sistema de folha. No final do mês, você fecha a sua folha, gera um arquivão lá e manda. Por exemplo, a GFIP. Você gera um arquivão de todos os empregados da empresa e manda o arquivo. No E-Social, será mandado por evento trabalhista. Então, vamos supor, eu admiti um trabalhador, eu vou mandar um arquivo com um evento admissão daquele trabalhador. O trabalhador entrou de licença, eu vou mandar um evento referente à licença daquele trabalhador. E isso dentro dos prazos legais previstos em lei. Tá? Então, eu não terei mais que mandar aquele arquivão contendo tudo. Serão arquivos por evento. Eu tenho a folha de pagamento, né? Então, eu vou mandar um evento para cada trabalhador relativo à folha de pagamento, relativo ao seu contra-cheque. Então, isso muda a forma de fazer, né? E aí não há que ter preocupação por parte das empresas e dos contadores, porque essa forma de geração de arquivos, esse envio, que é pela tecnologia web service, isso os fornecedores de folha é quem vão fazer o desenvolvimento, né, desses arquivos e a forma de mandar. Como será mandado? Será mandado via internet, com certificação digital, padrão ICP Brasil, isso para as empresas, né, maiores. Haverá a possibilidade de envio através de código de acesso, né, como tem hoje a consulta em alguns para imposto de renda, para alguns tipos de empregadores, os pequenos, né, com até 7 empregados, optantes pelo Simples, MEI, né, segurado especial. Tá? Então, esses poderão ser enviados através de código de acesso. E poderá também ser utilizado as procurações que hoje existem, procuração eletrônica da Caixa e a procuração em papel lá da Receita Federal. Doutor, assunto polêmico, assunto novo, assunto que sempre traz as mudanças para as empresas e para as pessoas e para os órgãos públicos. Mas, infelizmente, o programa Café com Leite está chegando no final. E eu quero agradecer de coração essas informações, dizer que, com certeza, nosso telespectador vai estar bem informado depois desse nosso bate-papo. E eu espero que sempre que o senhor passe na região, dê uma passadinha no programa Café com Leite para a gente trazer essas novidades para os nossos telespectadores do Cariri. Eu que agradeço e foi um prazer estar aqui com você, muito bom o café, tá? E fico à disposição, né, para qualquer
informação que a gente precisar, mesmo a gente estando lá em Fortaleza, né, também se precisando, nós estamos à disposição lá na gerência filial do FGTS. Muito obrigado e boa noite. E olha que ele está sempre disponível para os contadores, viu? Nunca vi. Sempre que liga, ele está lá atendendo, passando as informações com precisão. É isso aí, chegamos ao final de mais um programa Café com Leite. Terça-feira estaremos de volta. Fiquem agora com o programa Multimídia. Um abraço a todos e até lá.